Boa tarde, oba, sol, vitamina D pura. Não que ela depure. Eu queria que ela depurasse a minha gordura, que eu tô ficando muito gorda. Ai meu Deus, espero que eu não seja a única. Na verdade, eu tento fazer algum exercício em casa, não sei como. Um dia desse eu tava conseguindo fazer aquela do pé, né? Que essa eu ainda consigo fazer. Que eu deito no sofá, eu pego um desses arroz 5 quilos e ponho na minha perna e tento levantar do chão umas 10, 15 vezes. Eu sei que dá resultado porque no dia seguinte você sente dor na barriga, né? Ou seja, mexeu com alguma coisa. Ah, mas só isso que eu sei fazer. E tem essa vitamina D que tem natural, que tem sido de de muito valor para mim, né? Vim pra cá, eu ainda posso fazer isso, tomar um pouquinho de banho de sol. Bom, eu vou contar uma coisa para vocês, assim, muito importante. Vocês sabem que nós estamos vivendo uma fase delicadíssima. Ontem eu fiz uma live que eu ia começar, como as lives têm ficado muito longas, eu comecei a colocá-las no YouTube. Aí vocês sabem, né? Cai em alguma rede de informação. E eu acho que ontem eu tava meia política. E eu falei umas coisas e não foi aprovado e hoje não caiu, não entrou no ar. Então, decididamente, não vou falar se eu tinha... Ai, que lindo, que espetáculo! Ai, eu não acredito! A essa hora aqui... Bicho, um A350 da TAM, acabou de passar aqui por cima. Ai. Os mais modernos, né, que a TAM tem. Então, tomem cuidado com o que vocês falem, porque a coisa tá feia, estamos vivendo uma ditadura da toga. E é tudo muito perigoso, a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente comenta ou fala. E não é isso que eu vim falar, eu vim falar para que vocês entendam o que eu vou colocar depois na internet com foto. Porque aí vocês vão entender direitinho. Eu vou contar para vocês uma passagem legal, deixa eu ver se eu consigo fazer ela pequena para não ficar grande demais. Entre todas as minhas... Agora eu vou começando a lembrar daquelas historinhas gostosas que eu passei viajando, aqui dentro do Brasil e lá fora também. Mas eu vou justamente numa das mais incríveis e engraçadas aventuras que eu tive. Quando eu fui viajar para o Oriente, a agência que eu trabalhava, a Fantasia Internacional, mandava a gente para trabalhar em todos os lugares dali em volta da Ásia. Já cansei de dizer para vocês. Muitas vezes, como nós éramos de origem ocidental, o que interessava para muitas casas noturnas, clubes e teatros, eram a presença da gente às vezes. Mesmo que você não soubesse fazer nada, que você soubesse fazer show, coisa do gênero. Muitos dos lugares eu ia como hostess. A maioria das vezes, na verdade, eu acho que 70% do que eu trabalhei no Oriente foi hostess, que são as meninas que recebem os clientes nas casas. Aí, se de repente tinha um lugar que pudesse fazer um show, um espetáculo, a gente fazia. Então, era aquela história muito cômica, engraçada, que eu sempre conto em muitos lugares. E aí você era vendida como travesti, então quando era caso de ser vendida como um travesti, que era o book, você tinha que mostrar o pinto. Então, era assim, coisas de 1 segundo no final da música que você estava fazendo striptease, mostrava e eles ficavam enlouquecidos, eles aplaudiam, famílias. Eu fiz isso em teatro com família.
família. E outros lugares, quando não se exigia, aí a gente fazia aquele famoso belo truque do emplasto sabiá, pintava o emplasto sabiá com graxa de sapato, que eu levei daqui, do Brasil, e aí punha, fazia direitinho e enganava todo mundo e ficava tudo bem. Quando tudo era sabido, era muito mais fácil para mim. Mas o meu patrão, o agente não era nem meu patrão, o agente, ele se entusiasmava. E aí, muitas das vezes, por exemplo, ele na hora do contrato, ele não se atinha a ver como que eu ia ser vendida, como que o book ia ser passado para frente. E ele me passou um book para trabalhar no Golden Dragon, num teatro em Taipei, em Taiwan, na ilha de Formosa, como mulher. E nesse eu faria show de striptease, mas estava como mulher e não precisava mostrar neck, então eu tinha que fazer o que? O tal do truque. Aí cheguei no primeiro dia, tudo bem, no segundo dia tudo bem, no terceiro dia, que foi o dia que caía justamente num dia de folga, foi quando eu consegui, com o que eu tinha de passe, de dinheiro, conhecer alguns pontos turísticos famosos de Taipei, o Palácio de Chiang Kai-shek, passear pela orla do rio Tai com Y, Won, que é lindo. Aí tem todas aquelas coisas magníficas da época antes quando já era, os países estavam, antes de eles brigarem, né? Porque a China depois brigou com a China, Formosa, Taiwan, brigou com a China, e hoje eles são países independentes, mas a China continua com vontade de engolir de novo a ilha de Formosa. E aí nesse dia, folga, no dia seguinte começou o trabalho de novo. No quarto dia de trabalho, uma das bailarinas, que era belga, ela me diz dizem, até hoje eu não sei, porque depois até eu conto a história do final dessa menina. Dizem que ela já tinha trabalhado para o Nakamura, para Fantasia Internacional, e não sei o que foi que tinha dado errado, e ela soube, como sempre na noite tem o tititi, a maldade de comentários errados, ninguém consegue trabalhar sozinha, fica quieta no seu canto, sempre tem alguém pegar e puxar, fazer algum comentário errado. Ela soube que tratava-se de uma travesti, e nesse quarto dia ela me seguiu. E eu, muito burra, devia de ter feito já o truque da Mapô dentro do hotel. Não, eu fui tentar fazer no banheiro e ela viu. Ela viu, acabou o show. E acabou o show, normal. E ficou todo mundo assim no truque comigo. Sabe quando você sente que tem alguém que tá no truque com você? Mas ninguém abre a boca, ninguém fala nada. E fui pra portaria, pra fazer aquela parte da roça, de receber as pessoas e tudo. Imagina eu, jovem, alta, loira, sempre simpática, que acho que eu sempre fui muito simpática, falando o meu inglês ainda tudo meio pobre, mas tentando me comunicar. Fiquei ali numa boa. No dia seguinte, que seria o quinto dia, eu lembro que colocaram um envelope por debaixo da porta com o seguinte, já na hora de ir, não foi de manhã. Veja bem, certos lugares no Oriente tem muita dessas histórias de horários de show cedo. Então tem show meio-dia,
tem show 2 da tarde, 4, 6, até 10 da noite, acaba. E de madrugada aí são só os OMCs, os lugares mais fechados. Mas nos teatros eram isso. No teatro acontecia de tudo. Aí, mas muito luxuoso o espaço. Eu já, como era, o primeiro espetáculo era meio-dia, eu sei que eu já estava pronta. E muitas das vezes era só descer o hotel, atravessar a avenida, uma ruazinha pequenininha que ficava na frente, não precisava atravessar mais nenhuma rua. Era inclusive a rua que tinha uma feira, que foi quando eu conheci romã. Eu nunca tinha visto romã na minha vida e como que eles comiam. Ai, uma delícia, aquela romã com mel que eles vendiam por ali. Então eu pensava assim, eu achava jovem, a gente fica meia deslumbrada. E eu tinha um vestido que era um vestido com as cores com o modelo da calçada de Copacabana, mas só que em verde e amarelo, de paetê. A maquiagem, uma palhaça, né? Teatro, cílios desse tamanho, uma palhaça. E eu já estava pronta, e aí vejo um negocinho passar debaixo da porta assim. Eu abri e tinha assim, $800 e uma carta dizendo que eu estava demitida, que eu estava demitida porque não regia o contrato que eles trabalhassem com travestis na época, nem transexual não se usava essa palavra. Isso é 1986, viu, gente? Aí, o que aconteceu? E que eu descesse naquele momento com a minha bagagem. Tipo, rua, você tem que ir embora agora. E então, o que houve? Eu desci, fiz o que estava escrito, né? Ai, meu Deus, eu fiquei assim super chateada e já louca de vontade de ligar pro meu patrão no Japão, nos collect call, que fica em tudo quanto é hotel e na rua, tipo orelhão, que é o collect call, são telefones, dependendo da cor, tem o verde, tinha o cor-de-rosa, tinha o preto e tinha o vermelho. O collect call era o verde, que era como se você, toda vez que acontecesse algum telefone verde que tivesse, você podia fazer ligação a cobrar. Mas não tinha, fiquei muito chateada, muito nervosa. E aí quando eu desço, o patrão está na portaria já pegando a minha mala, nem me falou thank you for all, obrigado por tudo, nem nada disso. Me pôs no táxi e a única coisa que eu me lembro que eu prestei atenção foi que ele disse assim, airport. Aeroporto? Bom, tô sendo mandado embora mesmo. E não arguí, não perguntei nem nada e fui para o aeroporto de vestido de paetê, maquiada que nem uma palhaça. E ali eu comecei, isso já tinha dado, já tinha passado do meio-dia, deve ser mais do que 1h da tarde. Eu comecei a ir de balcão em balcão, procurar se tivesse alguma passagem. Antes disso, antes que eu tomasse essa decisão, eu fui ao collect call e liguei pro Nakamura e contei pra ele. Ele ficou puto com a gente. Falou assim, meu Deus, como é que ele foi fazer isso? O Ono, é o nome do agente, Ono-san. E o Nakamura falava assim, mas o que o Ono-san fez isso como? Eu não sei o que. E agora, Greta? Você teria que ficar aí 2 meses, já com o contrato de voltar para o Japão. Eu não tenho como te mandar isso rapidamente, imagina, naquela época não era tudo tão rápido como hoje. Eu não tenho nem como te mandar o dinheiro para você ir para um lugar melhor. Agora, eu não sei como é que vai fazer. Você, por aí, você vê com $800 qual é a passagem mais barata que você consiga sair de Taiwan, de Taipei, para qualquer lugar por ali. Aí foi a hora que eu comecei a chorar. E tomei a decisão de ir nos balcões de todas as companhias aéreas. Então era assim, como Taiwan é uma ilha, eu tinha a chance de
ou ir embora para Filipina, que eu já tinha trabalhado, eu tinha colegas, então eu falei assim, se eu for para Filipina, tá tudo bem. Ou eu voltava para o Japão, não havia possibilidade, porque o próprio Nakamura eu estava com o contrato, mas de volta só para dali depois de dois meses. Eu teria que estar passando por um consulado e reaver tudo aquilo. E eu perdida dentro do aeroporto, ou ia para a Coreia. Eu tinha essas... ou Hong Kong, na China, que eu já tinha feito 2 temporadas passadas. Então que eu fiz amizade com os guest houses, que são as pensões, que na Chungking Mansion, que fica em Kowloon. Não, Kowloon não, pro lado de cá. Não na ilha, pra cá. E vocês sabem que é o espaço mais... é o espaço de maior número de guest house em metro quadrado pelo mundo inteiro. Tinha outro mais famoso na rua um pouquinho mais atrás, que já foi demolido, mas o Chungking Mansion ainda existe até hoje, na Nathan Road, que era na esquina, tinha o Hotel Eldorado com a Varig era o escritório embaixo, tudo, tinha o metrô na frente, pra gente andar para Hong Kong, tudo. Então, em Hong Kong eu já conheceria se eu tivesse condições de ir. Gente, era um voo de emergência, não tinha uma passagem com menos de $800, eram todas de 1.000 para cima. Nem que me enfiasse dentro daqueles voos de low cost. Eu resumindo tudo isso, me sentei no chão, comecei a chorar. Parecia um ponto turístico, porque todo mundo via eu chorando com o vestido de paetê verde e amarelo e a cara que nem uma palhaça, com o cílio todo desse tamanho, tudo borrada já, de tanto que chorava e fazia assim, esquecia que eu tava com o cílio devia já estar aqui ou aqui, não sei como é que foi a história. Um rapaz muito lindinho, pequenininho, com cara de oriental, mas misturado com chinês, mestiço, chegou perto de mim e perguntou o que tava, it's okay? Tá tudo bem com você? E aí eu fiz assim, it's okay. Aí eu disse que tava ok, e ele disse assim, no, it's not okay. What's happening? O que tá acontecendo? E aí eu contei a história toda pra ele, e tudo ele pegou e falou assim, espere aqui onde você está, eu vou atrás do meu companheiro. Eu falei assim, nossa, companheiro? Ele podia ter dito companheira, né? E naquela época, companheiro, né, se falava caso, namorado, mas ele usou a palavra companheiro. Não foi affair, ele falou de companheiro mesmo. My boyfriend, qualquer coisa assim, my best friend. E aí veio menino alto, gigante, loiro, muito bonito, canadense. O que acontece? Os dois eram um caso, eles estavam passeando pela Ásia e estavam dali eles iam para Hong Kong naquele dia. Isso já tinha entardecido, eram já 6 horas da tarde. E aí eu contei de novo a mesma história pro namorado dele, o Jerry. E o Jerry pegou e falou, vão correndo. E foram no balcão da Northwest, que era o voo que eles iam para Hong Kong. E aí acharam um lugar, tinha outros lugares, mas eles compraram uma passagem pra mim. Eu peguei e falei assim, gente, pelo amor de Deus, que grata que eu tô com vocês. Tá aqui $800 pra cobrir. Não. You should need this money in Hong Kong. Você vai precisar desse dinheiro em Hong Kong. E aí eu... Nossa, eu não sabia, fiquei numa situação meio estranha. Fui ao banheiro, lavei minha cara do aeroporto antes de ir e tentei me trocar, né, com outro tipo de roupa. Mas era pra correr e tudo. Aí eu sei que eu coloquei um chinelinho no pé, uma calça de jeans e uma outra blusa de jeans. E aí eu vim sair do banheiro, eles falaram assim, nossa, como você muda. Eu falei assim, poxa, mas vocês não viram que eu também tava chorando com a cara toda borrada e tudo aí? Enfim, foi maravilhoso, eles foram maravilhosos. Jerry
o menino, chegamos em Hong Kong, e aí eles falaram assim, você vai ficar no hotel conosco. Eu falei, não, aí é demais, vocês estão passeando, vocês são um casal, vocês já me ajudaram muito, aqui eu já estive 2 vezes, e eu tenho certeza que aqui eu vou ser ajudada como eu fui. Que aí é o que eu conto pra vocês depois, mas tem que ser pelo mapinha. Vocês vão entender a história toda direitinha como que foi, que também é uma aventura deliciosa para contar. Aí eles falaram assim, mas você sabe onde que você pode ficar? Eu sei, a gente pelo menos pode deixar você na porta. Aí eu falei, então tá bom, viramos pro motorista, falei, Chungking Mansion, todo mundo conhece o tal do Chungking Mansion. Aí lá o motorista do táxi me deixou na porta, descemos, um abraço caloroso, eu chorei muito, muito. Vocês sabem que eu vim vê-los depois de muitos anos no Orkut. Mas já perdi eles de novo. E eles, então, para de chorar, me deixaram ali. E eu subi numa das pensões, num guest house de uma chinesa que era muito simpática, que me reconheceu na hora que eu cheguei. Eu contei de novo a mesma história que tinha acontecido comigo. E ela pegou e falou assim, quanto que você tem mesmo? Você falou, eu tenho $800. E aí para modificar para dólares de Hong Kong, eu não me lembro qual que era a proporção. Eu sei que ela falou assim, quanto tempo que você tem de visto ainda? Eu falei assim, eu acho que agora eu só tenho... eram 2 meses, então eu não tinha trabalhado nem 10 dias, eu teria mais 40 dias, né, para ficar, ou até menos, porque aí eu começar de novo, já num lugar mais tranquila, eu teria capacidade de ligar de novo para agência no Japão e antecipar a minha volta para o Japão, que era o lugar mais seguro, ou iria tentar trabalhar em Hong Kong, nos lugares que eu já conhecia, que aí é a outra história que vem depois. Eu sei que o Jerry e o rapaz ficamos combinados eles deram o telefone do hotel onde ele estava para eu ligar para dizer o telefone do guest house que eu estaria que eu iria conseguir morar. Esse guest house, gente, era a coisa mais interessante desse mundo. Tinha gente de tudo quanto era espécie. Tinha monge que era traficante, monge traficante. Tinha um padre que vendia heroína no corredor do prédio. Padre. Ai, um circo. Ai, meu Deus, que engraçado. E aí então fica a história assim. Liguei para eles, a gente ficou de se ver e aí não deu, porque aí acontece no meio dessa história uma ida minha para Macau, do lado português da China. E aí eu conto na próxima historinha para vocês. Mas vejam, assim, às vezes a gente conta essas coisas para contar que, sei lá, não sei dizer se existem pessoas maravilhosas ou porque você está sempre acompanhada como é que eu falo, do anjo bom, benéfico. Que aventura! Uma das. Um grande beijo para vocês. Ah, 2 coisas. O vestido ficou guardado, quando eu voltei para o Brasil, ficou guardado em Santos. E em Santos você sabe que tem a umidade, ele ficou guardado numa mala um tempo. Quando eu fui ver o vestido, quando eu levantei, ele puiu. Igual quando foram ver as múmias no Egito, que abriram as tumbas e as tumbas puíram, aconteceu isso com aquele vestido. E não poderia, né, que era um vestido para ser mostrado, para contar a história. E a Danielle, a bailarina belga, que eu havia esquecido de contar para vocês lá atrás, colocadíssima, drogada, foi encontrada depois
que a gente não se viu mais, a gente, aí com essa história sempre de fofoca, que um sempre sabe da fofoca do outro, foi encontrada enforcada dentro de um apartamento em Tóquio, no Japão. Ela adorava a droga, né? O que ela queria? Beijo.